Olá! Hoje eu quero convidar a todos vocês para uma meditação. Antes, eu quero agradecer você que se inscreveu no meu canal, que tem compartilhado os meus vídeos. Muitas vezes a pessoa tem um desejo no coração de fazer a obra do Senhor, de estar evangelizando. Mas às vezes essa pessoa não tem tempo por questão do trabalho, por questão da sua rotina. Mas todas as vezes que você compartilha o vídeo que está a palavra de Deus, você está sendo um missionário, você está sendo um evangelista, levando as boas novas de Jesus e trazendo pessoas para o reino. Eu quero lhe agradecer. Muito obrigado, você que tem compartilhado meus vídeos, tem me ajudado nesta obra de evangelismo. Muito obrigado. E você que ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, compartilhe meus vídeos e vamos juntos fazer a obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a nossa reflexão de hoje é sobre esses eventos que nós tivemos agora, nesta semana que passou. Em todos os canais, em todas as mídias, em todas as redes sociais, o mesmo assunto, que era a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário e a sua ressurreição após o terceiro dia, como também a tumba vazia. Esse foi os assuntos que circulou em todas as redes, em todos os canais e também nas instituições religiosas. E o que eu quero trazer hoje como reflexão é em que isso mudou a minha vida, em que isso está me fazendo uma pessoa melhor, está fazendo você uma pessoa melhor. Porque o Evangelho é uma palavra viva que ela causa impacto na vida de todos aqueles que deixam-se ser guiado, ser modificado, ser transformado pelo Espírito Santo. E os eventos ocorridos, celebrados, comemorados nesta semana passada, que, como eu já mencionei, está todos em nossas mídias, em nossas redes, eu mesmo recebi muitos e muitos panfletinhos, muitas mensagens do Cristo que morreu na cruz do Calvário e do Cristo que ressuscitou. Tinha umas assim que derramou sangue e não foi chocolate. Nada contra, eu respeito a cultura, diz que veio de uma tradição pagã, a história do coelho, do chocolate, da Páscoa. Eu respeito a cultura, eu acredito que nessa data muitas de nossas irmãs aproveitaram para fazer um extrazinho e que Deus abençoe a todos. Mas o que eu quero trazer para a nossa meditação é qual o impacto que isto ocorreu dentro de mim, o que aconteceu dentro de mim ao ver Jesus morrendo naquela cruz. Porque a Páscoa, ela é um evento que deve ser um memorial perpétuo, que todos devem contar de geração em geração. Na primeira Páscoa foi o Êxodo, que lá foi instituído por Deus, para Deus livrar o seu povo da escravidão que eles estavam vivendo sobre o jugo de Faraó. Eles estavam sendo escravizados, açoitados. Era terrível o que o povo do Senhor estava vivendo naquela circunstância ali no Egito.
mas eles clamaram ao Senhor. Quando o povo se uniu e clamou ao Senhor, o Senhor ouviu o clamor daquela nação e enviou o seu servo Moisés para ser o libertador, tirando aquele povo do Egito. A Páscoa foi ali na 10ª praga, a qual Deus ordenou que, se o faraó não libertasse o seu povo, teve muitas pragas ali, que eram verdadeiras afrontas do Deus vivo, do Deus Yahvé, de que eu falo, afrontando aqueles deuses do Egito. Porque muitas vezes eu vejo pessoas temerosas, porque serve ao Deus tal, serve à religião tal, estão fazendo rituais tal. Mas eu sempre procuro lembrar que o nosso Deus, ele é o Deus dos deuses, Senhor dos senhores. O que significa isso? Que todos os deuses estão submetidos ao nosso Deus. Então, o nosso Deus, ele é simplesmente a voz que domina sobre tudo e sobre todos. Então, Deus, ele disse ali para o seu servo Moisés, que se o faraó não libertasse a sua nação para servi-lo no deserto, aquela meia-noite passaria o anjo da morte, matando todos os primogênitos dos palácios, até os das servas e até mesmo dos animais. Mas ao seu povo ele deu a ordem de matar um cordeiro sem defeito, e aquele sangue que saía do cordeiro era para passar nos umbrais da porta. Os umbrais da porta, a qual o sangue do cordeiro era passado, era um sinal para que o anjo da morte não atingisse o povo que estava dentro de casa, as famílias que estavam dentro de casa, com as portas marcadas no sangue. O anjo da morte não entraria lá. Era o sinal que aquele povo ouvia e temia a Deus e obedecia. Então, quando o anjo da morte passou no Egito, matou todos os primogênitos, menos os primogênitos do povo que ouviu o Senhor. E bem interessante, porque o mesmo dia do juízo era juiz para um, porque foi juízo para a nação do Egito, para aquele povo, mas era salvação e libertação para o povo de Deus. Então, para isso e por isso, foi instituído a Páscoa. A Páscoa teve todo o ritual. O cordeiro, ele devia ser comido com pão sem fermento. O fermento, ele significa na Bíblia pecado oculto, coisas que não devem estar na nossa vida. Então, aquele pão devia ser puro. Para ser comido aquele cordeiro com ervas amargas, que ali era um marco na história deles. Após aquele ocorrido, eles iam ver milagres extraordinários da parte de Deus. Porque no momento do terror, da morte que houve no Egito, Faraó, ele cedeu, ele liberou o povo de Deus para acompanhar o Moisés. E isso, além dela essa história está na Bíblia, ela é uma história com H, uma história verídica, tá? Segundo o arqueólogo Dr. Rodrigo Silva, ele disse que há um papiro, o papiro de Ipuvi. O papiro, ele foi feito assim no tempo que não tinha papel. Os escribas, eles escreviam uma folha de planta. Eles aproveitavam aquela folha para fazer a escrita. Então, segundo o Dr. Rodrigo Silva, tem em forma de lamento
Assim como nós temos as Lamentações de Jeremias, tem também nesse papiro de Pulve um escriba, um escritor, um sacerdote, alguém escreveu este papiro narrando todas aquelas pragas do Egito, como as águas que foi transformada em sangue, como a chuva de pedra que desceu, eliminando tudo no Egito, as águas que se transformou em sangue, a chuva de cafanhoto, os piolhos, as rãs, tudo está narrado neste papiro. Não é, ele está paralelo com a Bíblia, isso para confirmar, para quem necessita de provas apalpáveis, está na arqueologia, provando que este fato realmente aconteceu. E trazendo para a nossa meditação que quando os umbrais das portas foram ungidos, já era apontando para a cruz de Cristo e pelo sangue que Cristo ia derramar naquela cruz para a salvação nossa e da nossa família. Então a Páscoa, todo esse movimento que aconteceu em memória, em lembrança desses ocorridos, deve causar em minha vida, em sua vida, um impacto. Um impacto. Lá em Atos, está escrito que quando Cristo ele foi levado aos céus, que os discípulos viram aquele ocorrido, eles ficaram assim impactados, mas eles foram obedecendo a voz de nosso mestre, eles se uniram unânime para receber o Espírito Santo, para que eles tivessem ousadia e ali iniciasse aquele povo que obedecia à voz do Evangelho e ouvia a Deus e que seriam guiados pelo Espírito Santo. Então, estes dias que ocorreram essa semana passada foram eventos que marcaram a história, que faz parte da tradição cristã, mas também deve fazer parte da nossa vida. Em que isso tem trazido, tem trago mudança para a minha vida, para a tua vida e para a nossa casa. O que é que significa esse Cristo que morreu naquela cruz? Qual é o impacto daquela sepultura vazia, do único mestre da história que está escrito lá? Ele não está aqui, os restos mortais não estão aqui, porque ele ressuscitou. Uma história que atravessa geração em geração, passa de um milênio para outro. Então, este Deus que enviou Moisés para tirar aquele povo da escravidão do Egito, e foi, quando eles saíram ali do Egito, o primeiro obstáculo deles foi o quê? Foi o mar. Mas Deus disse que ia salvar. Então, foi que Deus fez? Deus fez o mar se abrir. E a nação passou a pé enxuto. Quando nós saímos da escravidão do mundo e aceitamos o Cordeiro, o Cristo que foi imolado, o Cordeiro perfeito. Cristo, ele é o sacrifício perfeito para a minha vida, para a tua vida, para a nossa família, para a nossa cidade e para o mundo inteiro. Esse Cristo, ele é o Cristo vivo. Ele disse que está conosco até a consumação do século. Então, o que quero trazer hoje, meu querido e minha querida, é que nós, depois de todas essas reflexões dessa semana, nós venhamos viver
de acordo com aquilo que nós temos aprendido. O nosso Jesus, ele é um Jesus vivo, que o Espírito dele, o Consolador, habita em mim e habita em ti. Mas não habita só por habitar, como, por exemplo, se eu tiver uma moldura numa parede, que só serve para a decoração da casa. Não, o Espírito Santo vem morar em mim, vem morar em você, para que nós venhamos causar impacto no outro, para que aquele outro venha desejar fazer parte desse povo, do povo que aceitou Jesus como Salvador, aceitou o sacrifício de Deus, porque foi um sacrifício, foi uma dor para o nosso Deus. O Deus vê o seu filho morrendo na cruz do Calvário. Deus, ele está presente no sofrimento da história humana. Ele sabe o que é perder o filho e da pior maneira. Mas ele fez isso por amor, porque ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todos que nele creem não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha, quando aquele povo, nação de Israel, Deus tirou ele do cativeiro de Faraó, como forte e poderoso. As nações em volta desse povo, eles temiam. Eles diziam assim, não, nós não vamos mexer com esse povo. Sabe por quê? Porque este povo tem um Deus que abriu o mar vermelho. Chegou a nossa hora, meus queridos, minhas queridas, chegou a nossa hora, a hora de andar em espírito e verdade, do Cristo ressuscitado está conosco, para que aqueles que estão em nossa volta se sintam atraídos pela ética e pela moral, como disse Marx Weber lá no seu livro Ética do Capitalismo, que as pessoas viam a mudança daquele povo que deu início ao capitalismo. Eles tinham ética, eles tinham moral, eles honravam o trabalho. Então as pessoas cresciam ali aquele grupo. Então chegou o nosso tempo, o tempo de estar cheio do Espírito Santo. Chega o nosso tempo de nós não temermos outras religiões, de nós não temermos outros deuses. Nós temos a consciência que o nosso Deus tirou aquele povo da escravidão do Egito para adorá-lo no deserto, abrindo o mar vermelho, transformando água amarga em doce. O Deus que no sol ele servia de nuvem para proteger o seu povo, e à noite ele era fogo para esquentar aquele povo do frio. E o nosso Jesus, o ressuscitado, ele está conosco. Ele não é um fato narrativo, ele é o Cristo vivo. Nós temos que ser a diferença, temos que fazer a diferença em nome de Jesus Cristo. É isto que é a Páscoa, é isso que significa o túmulo vazio, significa o povo que ousou crer no Cristo que ressuscitou, no Cristo que opera milagre. Porque Cristo, ele ressuscitou, foi à destra do Pai, está assentado ao lado de Deus, e os seus discípulos continuaram fazendo milagres no nome de Jesus. Hoje, o mundo precisa viver os milagres no poder do nome de Jesus, do Cordeiro que foi imolado, no Cordeiro que ressuscitou, porque tudo aquilo que o povo dos hebreus, que o povo que foi liberto da escravidão, viveram, apontava para nós hoje, nós que aceitamos Jesus. Nós que aceitamos Jesus, a nossa casa está ungida com os umbrais. Lá, Deus estava no tabernáculo, hoje Ele está em nós pelo seu Santo Espírito. Nós somos tabernáculos vivos que andamos, nós somos casa de Deus. Chegou a nossa hora, a hora de clamar,
a hora de trazer o Deus vivo, a hora de dizer que o nome de Jesus tem poder, que Ele está conosco até a consumação do século. Que esta Páscoa de 2023, que as celebrações que estavam em todas as mídias, estavam em todas as instituições religiosas, sirva para nos dar uma sacudida, para nós vivermos o Evangelho vivo, estarmos em Deus e Deus em nós, para que nós não venhamos temer qualquer que seja deuses, qualquer que seja o sacrifício. Sabe, o nosso Deus, Ele é o Deus do contraponto. Se lá, em outras tradições religiosas, as pessoas fazem sacrifício, sacrifício do sangue, para receber o poder das suas entidades, para receber as suas benevolências, receber a graça. O nosso Deus é diferente. Ele mandou o seu Filho na cruz do Calvário para rasgar o véu, para que nós venhamos ter uma comunhão plena com Ele. Então, o que é que nós estamos fazendo desse conhecimento? O que é que nós estamos fazendo desse direito? Será que nós estamos com medo dos deuses? Ou os deuses estão com medo de nós? Porque nós é quem servimos o Deus que abriu o mar vermelho. É nós que servimos o Deus que estava ali protegendo aquele povo. É o Deus que ouve oração, que muda a situação. Nós estamos num país, um país maravilhoso, Brasil, que está sendo sacudido pela violência. Chegou a hora de nós levantarmos um clamor, trazendo Deus para o Brasil, porque o Deus, nosso Deus, Ele é o Deus dos deuses. Não importa quem são os deuses que estão sendo invocados, porque todos os deuses estão debaixo da soberania de nosso Deus. O nosso Deus, Ele é totalmente o outro. Ninguém pode enquadrar Deus em uma instituição ou em qualquer lugar. Ele está acima de tudo, está acima de todos. E nós precisamos saber que assim como Deus tirou aquele povo, como forte e poderosa, do jugo de Faraó, Jesus nos resgatou com suas mãos fortes e poderosas do jugo e da opressão do inimigo e nos transportou para o reino do seu amor, está nos conduzindo para a Canaã celestial. É isto que significa a morte de Cristo naquela cruz, a sua ressurreição. Significa que Ele agora está juntando não uma nação, mas todos aqueles que aceitarem Ele, que aceitarem o Cristo que morreu na cruz do Calvário. É isto que significa. Então que esses eventos, que todos aqueles panfletos, todos aqueles filmes, todos aqueles vídeos que foram passados, sirva para sacudir o nosso espírito, que nós possamos, aonde quer que nós estejamos representando o Senhor na ética e na moral. Muitas vezes é percebido que muita gente, ela só se veste de crente no dia dos cultos. Isso não é servir a Deus. Servir a Deus está além de estar numa instituição religiosa. É fazer parte da igreja celestial, é fazer parte do corpo de Cristo. Está muito além de tudo isso. Então, que nós possamos meditar, que nós possamos crer. Talvez você me diga, irmã, eu creio, mas ainda falta esposa, ainda falta filho. Não tem problema se você creu que Jesus Cristo é Filho de Deus, tu e tua casa será salva. Os umbrais da tua casa já estão ungidos com o sangue de Jesus, já estão ungidos com o sangue do Cordeiro e o mal não pode mais te tocar. Você tem que crer, tem que ter esse conhecimento. Sabe por quê? Porque é direito não reivindicado, é direito não existente. Não existe se você não conhece o seu direito. Então, vamos viver o Cristo ressuscitado, vamos praticar o Evangelho, vamos viver de acordo com aquilo que nós
estamos aprendendo, que nós venhamos viver com a novidade de vida, sendo transformado todos os dias a nossa mente, o nosso conhecimento, o nosso coração, pelas as sagradas escrituras. É isso que significa. Eu não posso chorar na sexta-feira da paixão, a dar aleluia no domingo, quando ele ressuscitou. E na segunda, na terça, vivermos como se isto fosse apenas um conto de fada. Isto não é um conto de fada. Isto é uma história verídica do Filho de Deus, que se despiu da sua glória, que nasceu no ventre da Virgem Maria, que tomou forma de um corpo humano, que andou no meio de nós, conhecendo a dor do desprezo. Ele conheceu a dor de ser traído, conheceu a dor de ser desprezado, de ser negado, mas também ele conheceu o poder do amor de Deus dentro dele para resgatar todos. Ele não faz acepção de pessoa e nem gênero. Ele diz: todos aqueles que crê, todos aqueles que crê, que olhar para o Filho do Homem, que foi colocado na cruz do Calvário, todos aqueles que olhar para ele e crer, esse será salvo. Todos que confessar que Jesus é Filho de Deus, esse será salvo, não passará pela morte, mas tem a vida eterna. Então, vamos meditar nisso. Vamos viver ao lado do nosso Mestre. Esta é a nossa meditação de hoje. Vamos viver de acordo com o Mestre. Vamos ser guiados pelo Espírito Santo, porque nós sabemos que ele disse que ele iria para o céu, mas um dia ele iria voltar. E nós temos que estar preparados para esse retorno, porque esta é a diferença do nosso Mestre para qualquer um fundador de qualquer religião. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele foi para o céu, mas vai voltar. Ele promete vida eterna. Muito obrigado. Medite nessa mensagem e compartilhe. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.